Você está agora no submundo. Salve, Boa galera. noite, submundas! Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Para vocês que vieram aí esperando, né, esperança, esperando alegria, hoje não teremos isso. Hoje nós teremos horror, punk gótico para vocês. Bola de fogo, né? E hoje nós teremos o que? Maquiagens pesadas, palidez. Porque Lápis. visitar uma obra de horror gótico. Mas aí, né, me chamo Israel, estou aqui fazendo o host de hoje. Mas aqui do meu lado, temos aqui o Mestre Leão. Fale, Mestre Leão. Salve. É que é seco porque vampiro é assim, é seco. E do outro lado, nós temos nosso queridão Jokes, aquele Bruhá, talvez, né? Espera. Fale, Jokes. Salve, cara. Hoje aí, ó, hoje aí o assunto de hoje aí, se você quiser trocar ideia com aquela gótica rabuda ali, mano, você pode trocar ideia com ela ali, ó. Ela com certeza deve gostar de entrevista com o vampiro, cara. Certamente. Se não gostar, Vamos tá errado. Tá sendo gótico errada. a trocar ideia. Vamos capacitá-lo. Você, submunders, né, que está aí esperando a possibilidade de chegar naquele gatinho de sobretudo, pálido, né? Ou Bebendo então da vinho. gatinha, bebendo a gatinha de viagens pesadas, hoje é o dia. Ai, muito bom. gente, o tema de hoje ele é entrevista com vampiro, né? Entrevista com vampiro ele é uma obra já, de certo modo, popularizada, porque a gente tem um livro, vou falar um pouquinho do livro já, a gente tem um filme, né? Um filme da década de 90, é extremamente polêmico, extremamente, né, do seu tempo, né? Estrelado. Aliás, são galãs vários filmes, do seu na tempo. verdade, se você pegar todas as sequências ali, né? Tem uma sequenciazinha de filmes ali. E teve uma tentativa de série durante os anos 90, mas não funcionou. E agora, Não sabia. recentemente, né, a AMC, a É mesma que do The faz Walking Dead. The Walking Dead, E né, tá produzindo aí as crônicas vampirescas, né, ou a entrevista com o vampiro da Anne Rice, né? Então a ideia de hoje é falar sobre essas três obras e como elas se conectam em cada tempo distinto, porque de fato cada uma vem em um período particular, né? O romance veio no final dos anos 70, início dos anos 80, né? O filme veio no início dos anos 90, final ali dos anos 80, e agora nós temos outra obra num momento de transição também, né? Especialmente pós-pandemia, né? Que traz pra gente um sentimento aí mesmo de horror, né? Ou de estranhamento, né? Com esses seres mitológicos, né? o Entrevista com o falando- Vampiro é um filme que eu assisti moleque e desde lá eu já gostei. É um dos poucos filmes que eu gosto de ficar revisitando, tá ligado? Ô, mano, quando eu era moleque, eu tinha medo desse filme, não sei porquê, acho que é por causa da temática de vampiro, que não sei o quê. Mas depois que eu vi uma vez lá, eu vi que tinha bastante peito e bunda lá, eu falei, eu vou começar a ver esse filme aí. Eu comecei a prestar atenção nesse filme aí. Eu nem lembro, velho, dos peitos e bundas Tinha do muita Entrevista com o cena de Vampiro. sexo, mano, nesse filme, Bota fé. cara. Eu- tá ligado? Eu gosto do. Eu lembro classicão ali, os vampiros, aquele se tocando bem perto, Antônio Bandeiras tocando o Brad Pitt ali. Eu lembro disso, assim, quando de infância assistindo isso, assim. Eu lembro dessa pegada. Eu acho que essa temática da sensualidade em vampiros, ela é realmente do entrevista. Assim. É claro que no Drácula a gente já vai ter um pouco isso, né? Porque, em essência, o Drácula é um apaixonado que morreu apaixonado, né? Na esperança de que reviveu, na esperança de que a sua amada voltasse. A gente parar para analisar a história do Drácula do Bram Stoker. A gente tá falando do Nosferatu, por exemplo, que é outra pegada, mas tem a ver também com Drácula, né, e tudo mais. Mas assim, o Entrevista com o Vampiro, ele reinventa um ser mitológico, ele reinventa o monstro mitológico que é o vampiro, né? Ele torna ele um atrativo,
E isso tem muito a ver, assim, realmente com o período em que é escrito o romance. A gente está falando do final ali dos anos 70, a gente está falando de uma sociedade estadunidense, né, que está passando por um processo de, né, de crise econômica, de crise de valores. Né? A gente está saindo de um momento em que a luta por direitos civis está se estabelecendo, né? E que também a gente tem a expressão da sexualidade de diversos grupos, né, tomando um palco político. Então, esse é um ambiente que é escrito, né, em Entrevista com o Vampiro. Ah, você está falando que a Anne Rice é lacradora e tudo mais? Não, gente. Estou falando que ela estava vivendo um período em que explorar essa sexualidade, explorar viagens com psicoativos, né, explorar essas coisas estava em voga. Então, tanto é que o livro ele trabalha muito essa noção. Ela reinventa, de certa forma, essa noção do vampiro. Porque não pensar no vampiro que, de fato, tem problemas com o sol, mas ele também não é um vampiro que ele fica ali numa catacumba ou num grande castelo. Né? Onde os vampiros estariam, né? Eu acho que esse é um ponto. Talvez a Anne Rice estivesse respondendo aonde os vampiros ficariam se eles estivessem agora nessa sociedade. Eu acho que é isso. E eu acho que é algo que traz em todos os filmes, eles trazem um pouco disso. Assim. Eu vou só fazer uma sinopse rápida do começo, né? Porque o livro ele tem diversas facetas, mas o começo dele ele é igual nas três obras. Começa com o quê? A gente tem o Louis, um vampiro que já perdeu o sentido da própria vida dele, ele realmente não sabe por que ele continua vivo. A gente tem o Louis nesse sentido, e em cada obra isso é explorado de maneira diferente, eu vou falar disso também. Né? E ele encontra um cara que é um repórter que coleta história das pessoas. Eu achei interessante. Tanto é que eu imaginava quando eu era jovem, o filme, né, eu imaginava que essa era a função dos jornalistas, né, fazer esse trabalho de coletar histórias, né, coisas, mas eu sei que não é bem assim. Mas, deveria ser, né? Deveria ser, né? Aqueles que fazem isso, né, meu mais grato carinho, né? Mas assim, e a história do Entrevista com o Vampiro é isso. Por isso que é a Entrevista com o Vampiro. Ele vai contando essa história e você vai tendo desenrolar. Você vê um ser que surgiu aí há 300 anos, né, 200 anos, mais recentemente há 100 anos atrás, para ver também essa diferença de tempo e como ele está vivendo agora nesse mundo e como ele sobreviveu a essas eras. Então a gente tem personagens também famosos, como o próprio Lestat, que é o criador de Louis, o Armand, que é o primeiro mentor e amante do Louis, né? A Cláudia, que representa, tem essa representação dessa criança voraz, que é monstruosa, né? Que a própria criação dela já é um anatema entre os próprios monstros, é algo monstruoso para os próprios monstros, eu acho que é isso que é interessante. É doideira mesmo. Né? Você tem isso, tem diversos outros personagens, mas esses são os principais, né? Para quem viu o filme, para quem viu a série, sabe que esses daí são os principais. E aí a gente tem essa obra, e é importante notar que o Entrevista com o Vampiro é o primeiro livro de uma série de livros, acho que são 14 ou 15 livros. Nossa, sério, isso tudo? Não sabia, não. Muito livro, Depois disso, tem Rainha dos Condenados, você tem o Vampiro Lestat, você tem várias. Rainha dos Condenados teve adaptação também pro cinema. Teve um filme. O Vampiro Lestat tem também, né? O Vampiro Lestat tem também. Não, acho que o Vampiro Lestat não tem, não. A Rainha dos Condenados, ela adaptou o Vampiro Lestat e o próprio livro Rainha dos Condenados, num só livro. Ô, Tequila, deixa eu falar. Aquela série True Blood, né? Ela se encaixa onde aí, tipo, nesse contexto? Eu acho que ele pega. Eu acho que é a série aí que bem radicaliza o lance da sensualidade ali, né? Dos vampiros e tal, sabe? Tipo. Ela se encaixa onde aí nesse contexto aí, tipo. Cara, ela é influenciada, né? Eu acho que olha só, True Blood, Originals, eu acho também. Deixa eu ver qual mais. A própria Buffy, trazer Buffy, Caça-Vampiros. Todas essas histórias, elas
acabam sendo influenciados por entrevista com o vampiro, né? Porque, por exemplo, o Angel Gostava que da só. Buffy Caçadora, da Caçadora, ele é um galante, ele é um vampiro que ele é um Sim, mais bonitão e tal. galante, E bonito. teve um romance com a Buffy, né, também. Isso. O próprio, gente, para pensar, o próprio Blade também, ele acaba é um personagem que acaba sendo influenciado, principalmente nos filmes. O quadrinho ele é um pouco anterior, mas o quadrinho já é influenciado, né, pelo Entrevista com o Vampiro. O próprio jogo de RPG, Vampiro à Máscara, Ele não tem nem como negar, né, acaba velho? sendo, né, praticamente o filho renegado da Anne Rice, que tá ali, todo o ambiente, ele é criado pensando nessa história aí, né, do Entrevista com o Vampiro. Então o impacto de Entrevista com o Vampiro, ele é muito alto, assim. Ele influencia a música, influencia a poesia, então, assim, por isso a relevância dele. Eu não sei se ele é um clássico, né, porque ele é um clássico pra mim, que conheço, que gosto de histórias de horror, mas talvez ele não seja um clássico da literatura ou da alta literatura. Cara, eu acho que não. pela influência dele e tal, assim, né, acho que pode ser considerado um clássico moderno, assim, que eu acho que é meio que... Pelo acho que é menos meio da que cultura pop, introdutório ali, né? certamente, né? Se quer conhecer a parada ali, você fala, quer conhecer o pó de vampiro e tal, mano. Tipo, o pessoal não quer ver aquela parada, tipo, grotesca, sabe, assim, tal, ali. Aí você vai nisso daí, né? Você vai recomendaria True Blood, recomendaria Entrevista com o Vampiro, o próprio Vampiro à Máscara, né? Que, tipo, eu tinha vontade de jogar, tá ligado? Um tempo atrás, esse RPG e tal, só que eu nunca encontrei, assim, tipo, a galera que... Quem mestrasse, né? Na real é isso. É difícil se arrumar mestre de Vampiro à Máscara. Eu também gosto, mas é difícil. Só joguei, acho que 1 ou 2 vezes na minha vida, talvez 3, assim. Sério, mano? E eu gosto muito de Vampiro à Máscara. Eu narrei Vampiro à Máscara por mais de 20 anos aqui na cidade, cara. Da hora, difícil, mano. Muito tempo. É difícil arrumar quem se disponibiliza, porque é justamente isso, assim, é um RPG, né? Porque quem costuma de RPG de mesa é mais na pegada de combate ou de investigação, e ele não tem nenhum dos dois. Esse tipo, até tem, mas não é o foco dele. O foco dele é essa narrativa, né? Essa vivência do vampiro no cotidiano aqui. Vem muito, como o Tequila falou aí, vem muito desse rolê da Anne Rice, dela imaginar o vampiro inserido na sociedade, participando da sociedade. E ele, especificamente o Vampiro à Máscara, ele vai construir uma sociedade paralela dentro da nossa sociedade. É um submundo de sociedade, uma sociedade de submundo dentro da nossa sociedade que convive, né? A ideia é justamente arrumar regras para que esses seres convivam com os seres que eles se alimentam, que somos nós humanos, assim. Aí o vampiro, a Anne Rice, ela escreve muito bem em relação a isso, assim, como quem são esses seres, como eles se alimentam, né? Como eles se reproduzem, né? Dentro da sociedade, dessa pegada assim mesmo, né? Hoje no Globo Repórter. Vampiros. Cara, não, tinha aquele programa lá que era da Rede TV, o cara fazia grandes revelações de hoje. Ele vai revelar que ele é o vampiro para a namorada dele. puta, era foda, cara. Foi muito massa. Esse programa, gente. Era cada coisa. Muito a bom. A mina lá que revelava que era Power Ranger, lembra? Que não podia... Não... Casos de família, né? Achei um caso de família da vida, assim, né? Era, só que era outro nome. Eu não lembro o nome do cara. Era o Kleber, não era que tinha essas palhaçadas aí, mano. Kleber, isso, era o programa do Kleber. Mano, e inclusive teve um amigo meu e a mulher do meu primo participou desse bagulho. A mãe do Lodi lá, o Lodi falou numa live que a mãe dele participou do caso de família, velho, no rolê desse assim. Depois eu mando o episódio pra vocês, cara, tá ligado? O João Kleber era isso e o teste de fidelidade, era isso. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Só que o teste de fidelidade acho que era real, né? Só que, tipo, ele pagava pros caras e falava, seguinte, mano, você vai... Os caras davam um preço, você vai revelar que você é corno em rede nacional, os caras pagavam os caras, tá ligado? Aí tinha gente que falava que negava, que não, tá ligado? Que não muito queria bizarro, revelar véio. E tal. Pô, é doido, velho. Mas, tipo, era real mesmo. Tipo, era... Enfim, né? Mas, tipo, era palhaçada. Porque, tipo... Mas
Isso, pode falar. Eu acho que tem um ponto legal, cara, também da entrevista com o vampiro, é o seguinte, você parar pra pensar os vampiros na cultura pop, na produção, até filme que da literatura, ali do período que a Anne Rice lança o livro, eles eram aqueles baseados no vampiro da Universal, eram os Dráculas da Universal, ou então os Dráculas do que seria o protótipo da família Adams. Sim. Né, que era o Gomes. Então você tinha um ambiente de produção também popular e de representação do que seria um vampiro, do vampiro ou como grande antagonista, o grande monstro, né, no alto do seu castelo, né, ou, né, esse vampiro cômico, né, eu vou correr, água corrente, não vou atravessar. Drácula, morto mais feliz, né? Leslie Tem até a série de jogos Castlevania, né, vai nesse lance aí, que o Drácula é o grande vilão e tal. Sim, sim. É o clássico Drácula, né? Clássico. E Entrevista com o Vampiro, ela trabalha essa noção de anti-herói. Porque o Louis, ele não é um herói, pô. Ele não é um protagonista. É um protagonista que você se identifica, talvez, com a crise existencial constante dele. Mas que é isso, assim. O Louis, ele tem uma crise existencial permanente. Me tornei um imortal, que só sou imortal porque preciso matar as pessoas. Né? E como fica a minha humanidade nessa relação? Né? Por quanto tempo é possível manter a humanidade? Porque a humanidade em si ela é mortal, né? Enquanto eu estou aqui vivendo essa minha imortalidade. Por quanto tempo? Será que vale a pena? Então, essa crise existencial, que é uma das frases, inclusive, do livro, do filme, da série, né? Tem um determinado momento que o Louis fala o seguinte, que essa depressão, ela seria o grande mal do século. Ele fala bem assim, durante o século XIX, a histeria foi o grande mal, né, do século. E aí ele fala, talvez a depressão seja o nosso grande mal do século, se referindo a esse período, né, interessante. sem horizonte, dali dos anos 70 para os anos 80. Foi meio que profético isso aí, né? Meio que... Imagina você vivendo ali nos anos 70, quais são as perspectivas? Talvez uma guerra termonuclear. Um inverno nuclear depois de um termonuclear dessa guerra. Uma colapso econômico. De combustível, colapso econômico, ou fim dessa sociedade. E sei lá, né? Se você fosse, sei lá, falando no contexto estadunidense ali, até no Brasil mesmo, se você fosse pra Europa ali, dependendo do país que você fosse, tu ia ser outsider aí, o pessoal ia falar que você é espião, sabe, alguma coisa da União Soviética. Porque, tipo, né, era um mundo bipolar, né, era um mundo dividido em dois focos ali, né, não tinha, era outro... É uma geração com muita perspectiva, né, nessa pegada, nessa ideia. Eu acho que dava muita vazão à paranoia também, né, por isso que muita história de... Por isso que acho que, posso estar errado, né, mas tipo a literatura, até cinema, essas palavras de espionagem começou a crescer muito ali, né, nesse tempo ali também. Tinha muita história assim, né, de conspiração e tal, sabe, acho que tinha isso. E o filme ele já é lançado em um outro período, né, tanto é que o filme que o filme também é o que leva para público brasileiro o que é a Anne Rice. Uhum. Aí eu vou ter que falar, porque muita gente que é da literatura, e eu sei que tem uma comunidade muito forte de leitores, é importante falar que nos anos 70 e 80 você não tinha muito acesso, não tinha internet, gente. Então, assim, uma obra como da Anne Rice, ela vai chegar, por exemplo, aqui no Brasil em 85 só, 85, 86, ou até 89. Tanto é que quem faz o prefácio do primeira edição brasileira de Entrevista com o Vampiro é a própria Clarice Lispector. Clarice Lispector faz o prefácio do livro, justamente, né? E é um prefácio que vale a pena quem puder ler só o prefácio, assim, porque é uma obra de arte. E talvez seja um negócio que conversou muito com ela, assim. Sabem que a Clarice Lispector ela tinha crises existenciais e crises, né, de depressão extremamente intensas, né? E meio que o livro ele trabalha um pouco isso, né? Como é você ir perdendo esses laços com a própria realidade, com as próprias pessoas, como é você emergir novamente, né? Como talvez como outra pessoa,
né? E se questionar, né? Eu sou um monstro ou eu sou humano? Né? Então, assim, Que interessante. pessoa. E nos anos 90 você vai ter o quê? Você vai ter 3 galãs fazendo um filme desses monstros, gente. Isso. Assim, É o Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras. e o Antônio Antônio Bandeiras. Bandeiras, gente. Das lindo. mulheres também, a Kristen Dunst. Mas a Kirsten Dunst Ah. tava muito pequenininha, ela tava no começo ali do Ela era rolê. criança Não foi o ali, primeiro né? trampo dela, mas assim, acho que de cinema talvez até que tenha sido, talvez, não sei. Mas ela ainda era muito, muito novinha naquele período. O Tinha primeiro trabalho dela, 12 anos, eu ela acho. foi o ET, né? Grande trabalho. Ela já tinha feito comerciais e séries e outras coisas também. Mas o grande foi ET. Ela é a irmã mais nova lá do ET de 89, né? Do moleque lá, né? O Tipo, moleque lá, Não, que eu pô, o não lembro. ET não é a Drew Barrymore, não. O Drew Barrymore. Ah, meu ET. Deus, é a Drew É É, a Barrymore, Drew verdade. né? Barrymore, é verdade, é ela. verdade. É. A Eu acho Kristen que Dunst, ela ela tinha estourou feito os muito. comerciais, tinha feito umas paradinhas assim. Mas assim, eu acho que o primeiro trampo mesmo assim dela foi esse, assim, foi que botou ela de cara, assim. Ela muito novinha, com 12 anos, talvez, 8 anos, não lembro dele. No mainstream, assim, né? Que, tipo... que acho que o papel mais marcante que eu tenho assim, da Kristen Dunst, ela como a Mary Jane, né? Do Homem-Aranha, Homem-Aranha, sim, tá ligado? sim. Tipo, que eu fui ver no Mas cinema na época a e tal, diferença sabe? da Kristen Dunst no filme Vampiro, Entrevista com o Vampiro, pra a personagem dela no livro, velho, é gritante, porque no livro, salvo engano, pelo que eu tenho da minha memória assim que eu li, ela tinha uns 6 anos de idade, pô, a menina, né, a personagem, ela tinha 6, por aí. E ela já era mais velha, a Kristen Dunst já tinha uns 12 anos. Aí é bem marcante, assim, porque no livro, realmente, assim, é mais pesado por conta da idade da criança. 6, 7 anos, e ela envelhece Eu com acho 30, perturbador, 40, e ela no corpinho de 6 anos, assim, tá? É bem perturbador pra criança, para o cenário como um todo, pra o Louis, né, que fica ali com ela e tal. O Lestat é perturbado por vida, então... Pra ele, assim, não é nem tanto, mas ele ainda fala, tem umas falas sobre isso O também. homem não Assim, envelhece. Puta, não envelhece. Faz... Não envelhece. Ela faz cocó pra conseguir caçar humanos, usando essa pegada assim e pegando pervertido na rua, porra. Assim, é uma doideira. Que ela chega ela fica sozinha na rua de madrugada pedindo ajuda. Chega uns velhinhos, uns coroas assim pra ajudar ela. Pau mata, tá ligado? Nessa pegada, assim, nesse rolê. Isso é um outro essa parte moral do... Acho que tem 2 pontos aí da Anne Rice, né? Eu fico pensando como é que ela pensou nesse argumento, sabe? Porque acho que é um argumento pra lidar com uma coisa que... que você não vai discutir pedofilia, entendeu, mano? Você não vai discutir. Pedofilia é manipulação, então você não vai defender um pedófilo. Isso é um ponto fundamental. E ela trabalha muito isso no livro. Tanto é que o Lestat tem um código moral, e a gente não sabe isso na Entrevista com o Vampiro, a gente só descobre isso no outro livro, que é o Vampiro Lestat, que o Lestat ele não mata indiscriminadamente como ele afirma matar pro Louis. Né? Ele escolhe, na verdade, pessoas que são ou depravadas ou criminosas, que têm alguma coisa no passado que mancham a vida deles e eles serão impunes. Então, ele incorpora a ideia dentro dele de que ele é uma espécie de anjo da justiça. Ele até fala isso quando ele vai narrar a própria história dele. Um justiceiro e tal, né? Tipo, meio que... Isso. Então, assim, a Anne Rice, quando ela desenvolve os personagens, né? Eu achei doido isso, assim, como que ela pensou, e é o que me incomoda muito, porque ela trabalhou também na produção da série antes de falecer. Mas ela de que ano é a obra mesmo? 70. É final dos anos 70 e início dos 80, eu não vou então, lembrar aqui a data. Mas nesse período ali nos Estados Unidos tinha 36. muito... Sabem que a maioria de incidência ali, o país que mais tem serial killer, né, nos Estados Unidos, né? Uhum. E tinha muito desses serial killers, eles eram predadores sexuais, eles eram pedófilos também. Sim. Então pode ser que ela tenha tirado daí, né, esse contexto também. Pode ser, né? Sim. Interessante. Isso que é o difícil, porque você tem pouca entrevista sobre essa influência da Anne Rice. A Anne Rice também era uma pessoa diferente de, acho que escritoras mais, como eu posso dizer? Por exemplo, é totalmente diferente da mulher do Harry Potter, por exemplo, que ela
Ela vai isso com conforme a certeza. mídia. A mulher do Harry Ela Potter é transfóbica. aberta. A Anne transfóbica. A Anne Rice, ela é muito... Como é que a Mais gente fala? reservado, assim? Mais Mais reservado. reservada, é. É tão reservada que por anos, você passava anos sem ver ela, entendeu? Você passava anos sem ver uma foto da autora. Então, assim, é difícil saber de onde ela pegou essas coisas. Eu tenho essa curiosidade, tio. Eu tenho essa curiosidade mesmo. Assim, o que influenciou ela para a construção dos próprios personagens? Então, se você vê isso, e é interessante que em cada obra a Cláudia vai ficando mais velha, né? No livro, ela tinha entre 6 exatamente. Eu pensei isso agora. No filme, ela já aparenta ter entre 12 anos. E na série agora, ela é uma adolescente de 15 para 16. É mais velha. Acho que deve ter uns 18 anos ali, pô. Ela deve... Salvo engano. É uns 18 anos que é pra nós... Tá ligado? Pra nós, conseguimos assimilar essa juventude. É uma menina jovem que ela vai se meter em altas confusões com essa galerinha do barulho, tá ligado? Matar muita gente. Então, pra não botar um menor de idade, pra nós, assim, eles botam como 18 anos. Mas a gente pode botar, assim, uma pessoa nova, tá ligado? Uma pessoa imatura. Eu acho que é o foco, o cerne da personagem é esse. É ser uma pessoa imatura, com tanto poder, com tanta força de morte, pulsão de morte dentro dela, assim, tá ligado? Você tocou no ponto fundamental, porque a Raíssa, ela trabalha com essa noção na Cláudia, que é uma noção psicanalítica, né? Que é aquela noção da criança perversa, ou da perversão nesse nível. Por quê? Porque é a criança que ela não tem o controle das suas pulsões, por isso, e ela é uma criança vampira, então por isso ela vai matar indiscriminadamente. Ela, o Lestat até fala, ela é uma assassina muito mais eficaz do que ele mesmo. Ele porque fala ela não quer saber se o cara é mau ou bom, ela não quer saber se tanto ela quer matar. Ela quer matar, ela quer saciar a sede dela. Será que também, mano? Quer ver, ó? E isso, o Lestat se orgulha disso, na verdade. Pra ele, isso daqui é a melhor coisa que ela fez, é isso. É o fato dela matar sem moral nenhuma. Ó, tipo, vocês lembram do caso, vocês lembram da Maribel? Não. Foi um caso ela é uma criança que ela era psicopata, né? E já criança, ela fez duas vítimas, ela matou duas crianças e tal. E se ela não fosse presa, tá ligado? Tipo, ela presa assim, ela teria matado mais, assim. Aí conseguiram recuperar ela, assim. Hoje em dia ela tem vida normal, ela mudou de nome. Se não fosse detida, né? Tivesse esse trabalho social em cima dela. Tipo, aí foi... Doideira. Foi ali nos anos 50, 60, olha, por ali, tá ligado? Caramba, tchô! Nossa, cara! É que o Fucacudão dá um episódio, hein? De True Crime dá um episódio. Dá um episódio, cara. Eu trouxe... Lembrei do Anjo Malvado, né? Do Macaulay Culkin e tudo mais, né? O Anjo Malvado tem essa aí. Tem também, tem essa linha, tá ligado? Tipo... E a história dela é interessante, tá ligado? Que, tipo... Aí pode ser também que a Maribel, tipo, é um caso bem clássico, assim, sabe? De criança psicopata. Talvez ela pode ter se usado de inspiração pra criar essa personagem aí, sabe? Pode crer. Eu acho que tem uma coisa, o que eu tava falando, que eu esqueci de falar, era o lance que isso me incomoda um pouco na Anne Rice. Mas também é aquilo, gente, ela não estava preocupada em trabalhar essas questões e tudo mais, ela só joga, assim, de uma maneira, assim bem literária, né, essas questões. Mas tem uma coisa que aconteceu na série agora, isso não é um spoiler, é que tem um determinado momento em que o Louis, ele tá na sede de sangue dele, né, ele acaba tendo que se controlar para não atacar um bebê, para sugar o bebê. Isso não é um spoiler, tá, gente? Não revelei nada do enredo, nem nada. No mas livro tem essa cena também, muito, né? No livro não tem essa cena, né? Tem. Eu lembro de ter lido algo assim no livro. Eu falo um tempinho já foi. É que tem esse lance também que eles sempre colocam, tipo, os vampiros... A própria criação da Cláudia é por causa que ele não consegue controlar o impulso de sangue dele. E aí ele abraça, ele suga uma criança de 6 anos.
Ela tá doente, né? Ela tá perto de morrer e tudo mais, tá? Uma coisa assim, no rolê dela, assim. Eu não lembrava desse rolê. Pra vocês verem quanto tempo que faz. Que eu via quando era moleque. Passava no SBT assim. Eu via, tá ligado? Eu queria ver as cenas lá que eu citei no começo do filme. Que tinha um pouco assim, né? Tipo, aquela época ali era meio difícil de você ver umas coisas a mais, né? Aí, tipo, todo filme que passava essas coisas Já tava meio que decorado, já. mapeava ali. Mano. Acho que Mas- pra mim o encanto da entrevista do filme, pra mim, essas partes, né, dos peitinhos e tudo mais, mas assim, o encanto pra mim do filme, o que que me fez assistir foi que no trailer tem uma cena em que a estátua olha pro Louis. Aí eu disse assim, caralho, mano, que filme é esse, né? Porque vocês não vão lembrar, que eu acho que vocês são muito novos, mas ali nos 90, né, em algumas casas, principalmente casas de classe média, você tinha estátuas de pessoas, assim, que que ficavam ali paradas, estátua de anjo, ou então eram réplicas Puta, feitas de barro. Minha avó tinha, mano. Tinha uns anjinhos e tal, assim, só que não era grande, tá ligado? Era tipo pequena, assim, Era tinha uns pequena. anjinhos e tal. Cara, minha avó tinha um cachorro desse assim. E tinha uma estátua que era igualzinha à estátua que aparece em Entrevista com o Vampiro, só que ela era menor. E esse caralho, a estátua olhou. E aí, quando eu era novo, eu sempre achava que aquela porra daquela estátua tava olhando, sacou? Eu tinha essa impressão com quadro, velho. Lá em casa tinha dois quadros. Um quadro do Charlie Chaplin e um outro que era desenho. Era em desenho, no caso. E o outro de uma foto de um macaco jogando tênis, né? Ele segurava uma raquete de tênis. Na época tinha esses quadros de macaco, né? Assim, macaco fazendo alguma coisa humana, né? Aí eu tinha um que era jogando tênis, assim. Aí ele ficava parado olhando pra frente. Aí pra onde eu ia, ele ficava me olhando, qualquer ponto. A mesma coisa era o Charlie Chaplin lá. Quando ele tava olhando pra frente e ficava frisando em você o olho, assim. Caralho, tá olhando pra mim, tá ligado? É mais ou menos essa pegada. Aí via muito filme que os caras cavavam, né, o quadro, ou quase ficar olhando ali o olho, né? Usando pra ficar olhando, espiando a galera, né? Eu ficava nessa neura, assim, nessa noia. O Entrevista com o Vampiro e para mim, assim, o encanto ali do filme, eu tô falando especificamente do filme, é também você se sentir atraído por esse mundo, né? Que eu acho que é o Louis, no filme, isso daí não tem no livro e nem na série, mas no filme, o Louis, ele sente desejo, né, de entrar no mundo do Lestat, né? E tem um pouquinho disso no livro, mas quando ele entra, ele se desencanta totalmente. Apesar dele passar 2 horas olhando para uma vela, porque ele fica encantado com a vela queimando e tudo mais. A visão dele é diferente, né? Tudo mais assim. Isso, a visão do mundo é diferente, mas é um mundo que ele é um mundo desencantado para ele agora. Só era encantado naquele momento em que ele estava prestes a morrer, ou que ele procurava a morte, né? Porque ele tinha perdido a esposa, no filme ele tinha perdido a esposa. Eu acho que no livro também, no livro ele tinha perdido a esposa também. Era o irmão, O irmão que morreu. Não, na série é o irmão. Não, do filme, aqui... do livro, que ele tem uma cena do livro e do filme. Acho que do filme tem também, que ele vai pro mausoléu. É tipo, ele tá todo destruído assim, o mausoléu, que o irmão dele foi enterrado, que é tipo uma capelinha, tal, que a família dele era rica, né? Aí ele vai e ele já tá transformado naquela cena ali, ele vai trombar a irmã dele lá e tal, que ele tem sempre essa relação com a irmã era um amor, mas depois virou um ódio, assim, começou a virar uma rixa entre os dois, porque ela não aceita ele viver daquele jeito, não entende como ele tá... Porque, enfim, ele não diz que é vampiro, mas ela vai envelhecendo e ele não. Ele começa a ficar mais recluso, não sei o que. Isso é bem retratado na série. No livro, um pouco menos, porque no livro não, no filme um pouco menos, porque não tem tempo, né, também, de ficar frisando nisso. Livros familiares do Louis nem aparecem, na verdade. Acho que a única interação que ele tem... Ele tem briga com ela? Ele briga com a irmã? A única interação que ele tem é com a escrava, pô. Não, pô, ele briga com a irmã. Eu lembro de uma cena que ele vai visitar a irmã. Não, ele briga não, mano. Pô, ele ama muito a irmã e ele vai visitar a irmã e a irmã briga com a última... acho que é o rompimento dele com a vida antiga. É essa briga que ele tá na frente da casa da irmã. Que ela tá casada e tudo mais, que ele briga com ela. Pô. Não tem, no filme carai. não tem não, mano. Ah, no filme eu não lembro. Não, no filme não, eu tô falando no livro. Não, é na série, no livro tem, na série tem, no filme não tem no livro não, no filme não tem não mesmo.
Vou fazer uma pergunta. Esse lance aí das classes dos vampiros, assim, começou no Entrevista com o Vampiro, ou isso foi meio que uma dinâmica de jogo que colocaram no Vampiro à Máscara? Ou Acho isso que veio da Anne captaram, Rice né? também? Acho que captaram No essas livro nuances e no livro, no Vampiro à Máscara, eles só sistematizaram, digamos assim, né? Porque é sistema, né? Eles sistematizaram certinho, definido, né? No livro, a Anne Rice, ela divide em 3 categorias. Você vai ter o vampiros, que são como o Louis e como o Lestat, né? Que são aqueles que atravessam os séculos. Aí você vai ter os vampiros que são parecidos com os Nosferatus. Inclusive, no livro, o Louis, ele encontra um desse em umas catacumbas, Bota fé. acho que é na Itália. Não né? cheguei Ou tão então longe em no outro- livro, não, infelizmente. Ou então em outro, eu acho que é na Transilvânia, porque ele vai atrás dos contos lá do Uhum. Drácula. É interessante que a história do Drácula é uma meta história que tem dentro da história e tudo mais. Atrás dos ancestrais dele. Isso, que são os Nosferatus, que seriam os Nosferatus, só que ela não chama de Nosferatu, mas a descrição coloca eles como seres horrendos e tudo mais. E os vampiros que eles não conseguem atravessar os séculos. Assim, que seriam... Ou eles acabam enlouquecendo e se matando e ficando ao sol, né? Ou eles são sanguinários demais e acabam sendo caçados e mortos, né? Ou eles simplesmente se enterram e desaparecem. Então, assim, você tem 3 categorias no Bota livro. fé. E eu acho que Vampiro à Máscara vai se inspirando nisso daí, na influência pop, né? Tanto é que os Bruhais são influenciados, né, pelo punk, Uhum. os anarquistas, os malcavianos são influenciados. Então, a influência de outros tipos de filmes que tinham também ali no período. Então, é uma miscelânea de coisas que tinham ali quando lançou o Vampiro à Máscara, mas que a principal fonte é a Anne Rice, assim. Tem muito da Anne Rice no Vampiro à Máscara, mas assim, a gente até brincava assim de ficar identificando até hoje, se pá, identificando os clãs dos vampiros, assim, principalmente do Vampiro à Máscara, do Entrevista com o Vampiro, assim. O Louis é o quê? É um ventru? É um toreador? É não sei o quê? Ele ficar tentando identificar esses clãs ali dos vampiros, até porque, né, faz parte do jogo, né? Aquela obra lá do Anjos da Noite, a gente fazia muito isso, né? Porque é inspirado diretamente, né, no Vampiro à Máscara e tal. Mas a gente brinca muito disso, assim, de identificar, justamente porque com ela não tá tão claro, especificamente, né? Depois é que vai ficando mais por conta do próprio Vampiro à Máscara, né? A influência dele lá, ele vai... Ela não se preocupa em classificar mesmo, assim. É. Ela se preocupa mais em apresentar poderes, por exemplo. Essa questão do encanto, da dominação que tem em Vampiro, é influenciada pela obra da Anne Rice. Mas o Louis é toreador, não, velho? O Louis é toreador. Não tem pra onde Isso daí é não. um consenso. Não tem pra onde fugir. Eu acho interessante, assim, como eles botaram, né, a diferença, né, do livro e filme lá, pá, tem a mesma origem do personagem Louis, né, que é a origem de família que é plantation, né, escravocrata, parará e pererê. Na série, como o personagem, o ator é negro, que faz o Louis, então eles falam que descende diretamente dessa galera do plantation, mas que é uma galera que se emancipou e tudo mais, né, que teve esses escravos ali que conseguiram se emancipar dos seus senhores e tudo mais. E ele vem dessa família e conseguiu essas terras e conseguiu muita grana. Aí não são mais senhores de terras e agora eles começam a ficar mais urbano, né? Assim, aí começa a comprar empreendimentos ali. Aí ele é dono de boates, aí as boates começam a virar prostíbulos, né? Casa da noite mesmo, assim, no modo geral. E ele começa a ter essa influência social que muitos dos negros dos Estados Unidos tiveram, assim, cresceram muito nessa pegada do pimp, né, dessa ideia, vem muito disso, assim, né, conseguiram ter uma inserção social, uma influência social muito grande através dessas casas, porque os grandes barões e as pessoas mais influentes brancas frequentavam essas casas, aí lá em Louisiana, ficavam nos bairros mais getificados, digamos assim, mais periféricos, que geralmente é muito negro e muita classe trabalhadora, né? Esses rolês. Achei interessante essa transição. Não ficou tão antigo, né? Porque lá no livro e no filme
acho que ali é 1800 e caralhado, até antes, né, se pá. E ele já traz pro século XX ali, né, comecinho do século XX e tal. É todo aquele furo ali do jazz, né, comecinho do jazz ali nos rolês. E essa diferenciação, e eles conseguirem trabalhar isso, nem tem outras coisas, né, como essa questão da Cláudia ser mais velha e tudo mais. Eles pegam uma essência, transformam e botam num caldeirão muito interessante a série, assim, especificamente falando, né? Ela consegue trabalhar muito, até porque tem mais tempo também, né, de tela, mas ela consegue trabalhar muito o aspecto e trazer coisas novas, relevantes ali também para quem já conhece a história conseguir assistir de boa. E sem contar que a violência, quando tem a violência gráfica, ela é bem interessante também, assim, é bem expositiva assim, na tela, né? Quando eu vi a primeira parte, não lembro qual é o episódio, mas é a primeira vez que tem uma cena de violência mesmo, assim, que eu fiquei de cara, carai, boba da peste. Isso e demonstra a superioridade dos vampiros em relação aos mortais, né? Eu acho que isso é um ponto. Olha, a série, gente, pra galera mais puritana ou purista, né? Muita gente não gostou. Mas a série é 10/10, gente. É 10/10, Porque 11/10. você tem o desenvolvimento dos personagens, você tem tempo. Uma coisa que falta hoje em dia nas séries é tempo pra desenvolver personagem. Por incrível que pareça. Uma coisa que vai acontecer, não. É a série, ela dá esse tempo. Não espere. Não tem pressa. Não tem pressa em desenvolver. Inclusive a crise existencial do Louis, que ela não tá posta no início. Não tem crise inicialmente pro Louis, vai desenvolvendo, você vai descobrindo as motivações dele. Entendeu? Que é uma coisa que o livro também faz isso. O livro ele vai desenvolvendo passo a passo. E ele mostra o irmão do Louis, né, vivo e tal, né, com ele doente, ele adoecendo, pá, aquele negócio desse. Você tem um tempinho ali pra você entender a relação dos dois, o quanto os dois eram ligados, quanto o Louis era ligado à família e como ele fica desgarrado depois do que acontece com o irmão dele. Foi ele que virou vampiro da família dele, assim? Só ele. Foi perdendo os familiares? Só ele. Só ele. É porque ele é muito apegado ao irmão. O irmão é meio doente, assim, tem uns problemas lá na cabeça, tem umas doenças psíquicas, se mata. E daí ele começa a ficar meio desacreditado da vida, tá? Começa a ficar mais depressivo e tudo mais. Aí fica largado, assim, não quer saber mais de nada, assim, não se apega tanto. Embora ele goste muito da família, ele não fica mais apegado. Aí ele conhece esse Lestat, né? Que começa a seduzir ele aos poucos. No filme, ele já quebra logo, né? Tipo, eu peguei você, vi você de longe, peguei você bêbado no meio da rua, dei a primeira oportunidade pra você pensar e você voltou pra mim e você agora é meu, né? Nesse não, ele vai aos poucos ali, conversa, vai embora, aparece de novo, vira amigo, começa a andar junto, para seduz mesmo assim o Louis, que ele fica intrigado ali no rolê dele e fica encantado por estar querendo viver de novo, assim, né? Tá gostando de ficar vivo de novo ali, né? Tem um motivo pra isso, enfim. Bem interessante. Uma coisa interessante que a série traz também, que o filme não abordou, né? Mas que estava ali nas entrelinhas, gente. Pelo amor de Deus, se você assiste em Entrevista com o Vampiro, o filme, e acha que os dois passaram um século praticamente juntos, sem se pegarem, mano, você é uma criança, mano. Você é um inocente, mano. Se você vê um vampiro não entender que o vampiro é LGBT, tá na comunidade LGBTQIA+, você não fez nada, você entendeu errado. Você entendeu errado a parada. A entrevista com o vampiro ali, mano. Acho que o Lestat ali é um héterozão, mano. O cara... Porra, mano. É uma pegação então, dos dois, assim, bem explícita mesmo, né? É lindo, cara. As cenas sexuais dela são muito bem feitas, sabe? Inclusive o interesse amoroso da própria Cláudia. Seria muito tabu, né? Se colocasse em explícito ali, né? Acho que sim. O máximo que o filme consegue é um selinho entre o Armand e o Louis no final do filme. Bota fé. É o máximo que o filme consegue, assim. É um selinho que tem no final do filme. Ele fala assim que agora que o Louis deixa ele. Uhum. No livro isso não acontece também, essa separação aí não. No filme eles dão esse final assim com esse selinho. E uma coisa interessante, no livro o Louis ele é um garoto de 16 anos. O Louis ele tem 16 anos no livro. Bota fé. Eu não lembrava desse livro. O filme, a mesma comunidade de fãs que adoravam o livro reclamaram.
porque Uhum. botaram um cara muito mais velho e tudo mais. E aqui o Armand, na série, o Armand aparece também, não vou falar porque é um spoiler muito grande, mas o Armand, ele aparece em determinado momento. E essa relação não é trabalhada porque eu acho que vai ficar para a próxima temporada. Mas assim, é importante Tu ressaltar... viu essa terceira temporada? Chegou a assistir? A terceira, a segunda? Acho que é a terceira, não? Já saiu a segunda? Não, a segunda. É a Não, segunda, saiu né? a primeira e a segunda agora. A terceira Pronto, foi bota fé. renovada. Tu viu essa? Ah, vi tá a a temporada que segunda. saiu, a nova, né? Eu também não vi, mas ela trabalha mesmo essa parte deles na Europa, né? No caso. Eu queria ver, cara. Eu preciso voltar a pegar os links alternativos, né? Pra poder assistir direito Não dá não, essas velho. obras aí. É porque a AMC, ela não tem aqui no Brasil, né? Em nenhuma plataforma, né? A Hulu, a AMC não tem. É só ou você tem os VPN da vida, né? Ou vai pra outro rolê. Eu fazia isso. isso. Inglês, né? Eu fazia isso com Contos de Aia, né? Contos de Aia eu tinha que pegar o link alternativo para poder baixar pro computador e ir assistindo. E é uma pena, né? Que os streams eles arrasaram com as comunidades de tradutores. Né? Muita gente parou de fazer esse trabalho voluntário de tradução. Né? Mas ainda tem gente aí nas trincheiras lutando. Tem uns grupos de traduções aí que são bem massa. E eu sempre agradeço muito a essas nobres almas que desbravam esse mundo. Porque, tipo, mano, se não fosse eles, tá ligado? Tipo, ia ficar preso, tipo, que eu gosto de anime, tá ligado? Ia ficar que nem uma galera aí, não nada contra, né? Mas que uma galera ficar presa ali só, aí o Rock Show, o Cavaleiro do Zodíaco, o Dragon Ball, só o que passava na TV. Tinha, né, mano? Não, sabe? Você tinha que assistir ali, você só conseguia ver o final de uma série ali legendado, né? Porque não passava. Eles traziam. Na TV. Eles traziam um episódio ali. Passava o jeito que queria e. Ficava reprisando aquilo, exaustão. E às vezes também, quando vinha episódio inédito, né, você já meio que perdeu o interesse, né? É meio complicado esse bagulho. E é tipo fora do time ali, sabe? Tanto é que a gente aqui no Brasil, né, demorou a levar, pelo menos assim, essa geração que a gente tem e tudo mais, demorou a levar as animações mais a sério, porque era sempre assim, né? Passava uma coisa, outra, assim, tô aqui vendo o desenho, mas... Pô, não tinha uma continuidade mesmo, assim, para lá, para lá. Aí, a nossa geração, eu acho, até uma anterior, assim, que começou a cobrar mais, assim, de você ver as coisas como elas são, assim, publicadas. Porque, se você pôr pela TV aberta mesmo, assim, vai passando e meio que... Mano, eu acho que o primeiro anime que eu vi inteiro, assim, na TV aberta, sem precisar de link alternativo, nada disso, foi Dragon Ball, mano. Se bem que na época também... já tinha, né, os links alternativos, mas era complicado. E foi quando a Globo comprou, né? Que antigamente Dragon Ball era meio que... No começo ali, passou... A primeira saga ali passou no SBT, né? Pra mim, anime do Dragon Ball que eu vi completo, consegui ver completo, entre aspas, né? Foi até a saga Freeza, foi na Bandes. Que passou todo, assim. Mas ali foi o Z, pô. Ali é a segunda parte do anime. Foi o Z, né? É o Z. Aí eu vi todinho até o Freeza mas aí que tá, né? Em TV, né? Assim, aí o resto, a Globo comprou, passou a Saga Cell e Majin Buu. Né? Não, a Saga Cell passou na Band também, pô. Foi na Band? Eu lembro de ver na Globo. Só que aí, tipo assim, completo mesmo anime, tipo, sabe, do começo ao fim do Dragon Ball, do Goku pequeno, aí depois a saga do Piccolo Daimao. Nunca consegui ver Eu nunca vi essa saga Daimao assim, aí por conta da SBT, que sempre cortava. Nunca passava. Então, era até o Tal Pai Pai, pronto. Tal Pai Pai, então, a Globo, tipo, comprou completo, comprou tudo. Aí depois passou até o Freeza Cell ali e depois comprou os episódios da saga Majin Buu. Aí eu vi completo ali. Mas antes disso, eu tinha um amigo meu, um primo, que ele tinha DirecTV, tá ligado? Sim. Na época era DirecTV, aí passava o Dragon Ball Z lá no Cartoon Network. Uhum. Aí eu via, tipo, enquanto o pessoal tava assistindo ali a saga Freeza, já tava na saga Cell ali. Mas eu via também, né? Porque Dragon Ball, né? Se a gente... Você vai assistindo.
Mas enfim, cara, se não fosse, tá ligado? Tipo, esses rolês, tipo, de fansub, de tradução de filme, de coisa, mano, Pô. a gente teria muito. O nosso acesso seria muito limitado, sabe? Eu fico O de que cara mantém que muita sai obra hoje é a comunidade, né, mano? A comunidade mantém verdade. muita coisa, cara, Tipo, viva. eu assisto Chuck. Chuck não passa no Brasil em nenhuma plataforma, não tem, pô. E o pior Eu esqueci tem mercado, tipo, pro Chuck, que a galera gosta muito do Chuck aqui no Brasil. Seria. Mas não tem plataforma streaming, né? Não tem nada assim. Mano. Igual. Tem um anime que eu queria ver, mano, que eu só vi, tipo. Que ele só tem, mesmo no Japão, né? Ele só tem animado ali a primeira fase do mangá. A segunda parte ali não tem em português brasileiro, porque não tem fandom, ele não é tão famoso aqui no Brasil. Qual é? Eu me perdi, mano. Ghost Suipa Mikami. O nome desse anime, é uma caçadora é uma exorcista e tal. Eu fiz até um vídeo nele no meu canal sobre o jogo e tal, enfim. Só que foi um vídeo bem meia boca ali que eu quero refazer, tá ligado? Fazer um vídeo mais da hora, mais detalhado. Enfim, ele é muito famoso na Argentina, ali no Uruguai, o público sul-americano ali, tipo, de língua espanhola, gosta muito desse anime. Aí, tipo, tanto é que, tipo, pra ler o mangá, tipo, dá pra ler, mas tem que ler em espanhol. Eles conseguem ler em espanhol, né? Ou em espanhol ou em inglês, mas tradução em português não tem, justamente porque não tem uma fandom aqui, sabe? Tipo, e como é um negócio antigo ali, de 90 e pouco, então não veio pro Brasil, sabe? Eu só conheci recentemente, sabe? Nesses lances de garimpar, porque eu gosto de coisa velha, sabe? De ficar garimpando coisa antiga. Eu conheci isso, assim, nesse rolê, mas, assim, não tem, sabe? Então, enfim, é isso. E não tem em Crunchyroll, não tem, sabe? Tipo, por meios oficiais, assim, não tem. Você tem que ir no fansub. O caso de entrevista da série, Entrevista com o Vampiro, é uma desgraça dessa, né? Porque a série, ela sai em 2020, 2021... né, é lançado em 2021, mas só sai no streaming brasileiro agora. Saiu agora, em 2024. Assim, tá em qual streaming, sabe? Primeira temporada é no Prime. Vamos ao no Prime. No Prime é a primeira temporada. A gente tá falando da primeira temporada. A segunda, né, que é de 2023 agora, ainda não chegou, entendeu? Então, se não tiver esse trampo da comunidade fazendo esses trabalhos, a gente não tem acesso, cara. E por eles tudo bem, né? Enquanto eles tiverem o monopólio mesmo do acesso, pra eles é uma maravilha, velho. Exatamente. Eu tenho eu vi a galera reclamando, falando dessa temporada nova, né? Que a atriz mudou, né? Da Cláudia. Era uma atriz na primeira temporada e agora vai ser uma outra atriz na nova temporada, né? O pessoal tava reclamando e tudo mais. Eu não acompanhei isso. Se você souber qual foi o motivo da menina ter saído, eu não acompanhei. Parece que ela tava com outros projetos e teve que sair mesmo, assim, não deu outra. Mas a mina que fez, a pessoal gostou bastante nessa temporada, né? O foda é porque mudou o ator, aí você fica meio receoso mesmo, assim. É normal a galera achar ruim, principalmente uma atriz boa, como foi nessa temporada, né? Mas a galera parece que aceitou bem, assim, teve uma boa sessão depois que saiu. Tanto é que foi renovada, a terceira temporada da série já tá renovada, já tá. E o pessoal tava comentando já sobre essa questão de adaptar o Vampiro Lestat no rolê, viu? Já não sei se... Eu acho que vale a pena. Se vai ser nessa temporada, essa terceira temporada que vai renovar, que já vai puxar pra esse caminho, ou se vai ser um spin-off, mas eu já vi comentários, burburinhos, assim. E é importante ressaltar que a autora já faleceu, né, gente? Ela faleceu em 2021, um derrame cerebral. Quando aconteceu, eu fiquei bem mal, assim, eu fiquei bem triste, porque é aquele tipo de pessoa em que você tem uma admiração, fã, né? Fica triste, né? Você gosta da... Eu achava que ela já tinha morrido antes, mas ela estava viva ainda, estava trabalhando. Participou desse né? rolê Tanto todinho. é, o último livro dela, deixa eu ver, até separei isso para falar um pouco. O último livro dela é de 2018, que ela tá narrando o livro é Ramsés o Condenado, A Paixão de Cleópatra. Bota fé. Né? É de 2018, foi o último livro dela. Né? E depois disso ela trabalhou intensamente nessa série, é importante ressaltar. A Prime, ela compra... Prime não, a AMC compra os direitos da série em 2019, mais ou menos, né, com negociações com ela e com o filho dela, tanto é que o filho dela, que é o responsável pelos direitos da obra,
né? E a série vai sair aí um período que é durante a pandemia, outra série que a gente tá falando que foi construída durante a pandemia, né? Mas é uma série bem feita também, que é a Entrevista com Vampiros, ela lança em 2022, né? 2022, a primeira temporada, a segunda em 2023, né? E a terceira deve sair aí no final de 2024 para 2025. Uma Tá série vendo que eu que- tô me cobrando em assistir, que saiu, é paralelo, né? Da Entrevista com o Vampiro foi a Bruxas de Mayfair, né? Que é dela também, né? Da Anne Rice, é do livro dela. Eu não vi ainda, eu vi acho que um episódio primeiro, aí como ele não me comprou tanto assim nesse primeiro episódio, eu deixei de lado, mas eu quero voltar pra ver, porque eu acho que, se eu não me engano, renovou pra uma segunda, ou já saiu a segunda, não lembro. Mas a renovou galera- pra segunda, é isso mesmo. A galera abraçou, pelo menos os fãs da Anne Rice abraçaram essa série também, então eu vou me cobrar de assistir também, porque aí com a Tô Daddario, vendo né? aqui. Alessandra Daddario e tudo mais também. Eu tava olhando aqui, né, tipo, os livros que ela escreveu aqui, da Anne Rice aqui, ó, escreveu bastante coisa, né? E, tipo, trabalhou não muito. só esse lance de vampiro, né? Ela fala sobre, tipo, essas criaturas mitológicas, né? Tipo, as bruxas, né? Que nem você citou aí. Tava vendo um livro dela que é Hora das Bruxas. De lobisomem também. Ó, lobisomem, bota fé. Tem um livro aqui, ó. A Fantasma, Dádiva do tem um Lobo. A Tem Dádiva um do livro sobre Lobo. Ó. fantasmas. É massa. Interessante. viu? Ela foi. Queria ver Cara, ela retratando lobisomens e fantasmas também. Eu gostei da ideia. Vou tem atrás. que... Hoje em dia eu acho que é mais tranquilo eu ler essas paradas assim. Quando eu era mais novo era embaçado, né? Que família de testemunho de Jeová e tal. Só se eu chegasse com o livro da Anne Rice em casa, ele ia ser queimado, mano. Cara, tem um artigo muito massa que eu li Pega fogo. quando eu tava me preparando, né, pra fazer o podcast, que é um artigo sobre as capas do livro, tio. Era Porra. sobre as capas do livro, assim. Pô, A da capa hora, do livro mano. de 85, ela é pra fazer uma referência ao livro do Drácula. Já da terceira ou quarta edição dos anos 90, ela já tem um lance mais erótico na capa. Então, assim, com toda certeza seria essa que tu ia pegar e ia ter vários problemas em casa. Certeza. Ia dar ruim. Igual, até quando eu era um pouco mais velho, mano, eu peguei o livro do jogo Diablo. Minha mãe fez um inferno aqui, eu tive que me livrar do livro, cara. Nem que terminei de ler o livro. Também o diabo, você pegou pesado também, né? Pra levar uma casa religiosa, diabo, ouvindo Cradlefield e lendo o diabo, é foda. Embaçado, mano. É interessante que muita gente. Interessante que o filme, quando passava nos anos 90, passava em tela quente, né? A gente ia sempre à noite e tal, justamente por causa dessas cenas assim e tal. É, Nas massa. das cenas. E talvez agora, nesse período em que a gente tem grupos tão extremistas, comunidades tão extremistas, né? Tanto é que a Entrevista com o Vampiro foi atacada justamente por isso. Personagem negro, né? Tava Sim, interpretando a Toneta, interpretando o personagem que Branco. rolou, tá? Gente, rolou Mas como é que vai protesto, né? fazer isso? O negro, Cara, fizeram- dono de escravo, é agora, não sei o que, o Fizeram- pessoal. Protesto lá dessa porra aí. Então, você, nerdola do caralho, meu irmão, Vai se fode, fuder. terceira temporada. Terceira temporada tá aí, entendeu? Nem leu o livro, desgraçado. Nem leu o livro. É nem só viu o chorar filme, por chorar, só tá velho. querendo ficar puto. Dá pra ver que às vezes os caras nem gostam, tá ligado? Os caras nem gostam, Pois os caras é, querem cara, os caras têm que caçar assunto do bagulho, tipo. Porra, mano. Tava aquele negócio Não rolou isso daí. do Assassin's Creed, né? Do personagem negro que vai lançar e tal. Aí eu vi notícias ainda assim: japoneses organizam uma petição pra pedir a Ubisoft pra não lançar o jogo, né? Pra impedir a Ubisoft, pra pedir que ela não lance o jogo. Ponto. Ela dizia assim, tipo, cancele o seu projeto que você investiu muito dinheiro nessa desgraça desse jogo. Cancele isso aí, porque eu não quero. Aí eu fiquei pensando assim, quais japoneses, né? Porque racista e xenófobo tem em todo canto. Aí a galera usa como se fosse um aval. Só que aí eu fiquei sabendo que tinha pessoas, grupos que estavam fazendo perfis falsos, dizendo que era japonês, sendo que não era. Então será que só eram essas pessoas que eram do ocidente e estavam se utilizando dessa máscara, desse verniz, dizer que é japonês pra dar né, só pra colocar o seu racismo no seu rolê, tá ligado? Idiota, né? É só nerd idiota e cheio do saco. Aí tem nerd idiota no Japão, tem nerd idiota nos Estados Unidos, né? Todo canto. Então é isso. A galera só quer achar ruim porque tem negro
sendo protagonista. Até, tá roubando papel de... transformando branco em negro agora, não sei o que das contas. Chora mais um pouco. É o genocídio branco. A grande substituição. O pior é que é engraçado que quando é tipo um personagem que é indígena, que é coisa, os caras metem um branco lá, reclama, né? Ninguém tava reclamando, né? Aí só quando você começaram a reclamar agora, a galera tá achando ruim tudo, galera. Tudo tem que ter... Enfim, é meio cabuloso. Um último adendo aí só sobre As Bruxas de Mayfair. Vale muito a pena assistir, galera, que estiver assistindo o nosso podcast. Assistir. É uma série, talvez a gente faça um episódio sobre As Bruxas. E é um episódio, é tipo de série em que você não tá acostumado, vou falando aí pros homens que estão assistindo a gente, não tá acostumado, você entra no mundo feminino, entendeu? Então você olha a partir da perspectiva das mulheres. Massa. Né? Então, fique esperto, meu irmão. Fique esperto. Então, é uma série que vale muito a pena, tá? Elas têm essa pegada, ela tem esse tempo de desenvolvimento da personagem. Né? Assisti, adorei. Tô ansioso pra próxima temporada. Boa. Tá? Boa. E a gente precisa de coisas assim. Sabe, ele tá precisando de séries que deem tempo pra gente trabalhar. E que mudem pontos de vista também, né? Mudem pontos de vista, né? Tragam outras perspectivas de mundo. Mas é isso, né? A gente vai encerrar por aqui esse episódio. Já batemos aí um tempo legal de conversa. Se você tiver uma coisa a acrescentar, deixa nos comentários aí, deixa as suas impressões, se você assistiu a série, se você leu o livro, se você viu o filme. Quiser comparar também, joga aí a sua opinião. Quiser trazer a sua opinião sobre o nosso papo aqui também, deixa nos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube, a gente tá nos dois locais. Deixa o like, você já deixou, né? Se inscreve no canal se não for inscrito, segue aí o perfil caso seja no Spotify, deixa a avaliação de 5 estrelas. Se quiser também, você pode ter a oportunidade de nos dizer um assunto que você gostaria de ver essas pessoas, essas mentes pulsantes e pensantes demais conversando sobre, né, sobre um assunto que você queira também. Pode deixar a sugestão aí que a gente abraça, conversa aqui bastante. É isso, valeu pela atenção e até depois. É nóis.